Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí para mais um resumo que a gente faz aí da última aula que a gente teve, nessa última aula de raciocínio lógico que nós tivemos, tá? Então vou falar aqui os principais pontos que nós abordamos na última aula. Aí vou mostrar isso também através de slides aqui com vocês. O intuito dessas aulas, dessas gravações aqui de resumos de aula é justamente facilitar para que vocês voltem na próxima aula com aquele conhecimento ainda fresco na cabeça e ajudar vocês justamente a se prepararem aí para épocas de provas e tudo mais. Facilidade que hoje a gente tem desses meios de comunicação é que vocês podem assistir esses vídeos aí no caminho para o trabalho ou então no caminho para a faculdade. Então esse é o meu intuito, de ajudar vocês aí a conseguirem absorver melhor esse conhecimento de raciocínio lógico. Então vamos lá para a nossa tela do nosso primeiro slide aí, onde eu conversei um pouco com vocês sobre os 4 tipos básicos de conhecimento, que embora alguns autores tenham outras classificações, a grande maioria dos autores acaba concordando que o conhecimento pode ser classificado em 4 tipos. O primeiro deles, o conhecimento empírico. O conhecimento empírico é aquele conhecimento que a gente obtém através da vivência, é aquele conhecimento que a gente obtém por experimentar as coisas, experimentar o mundo, tá? É aquele conhecimento que a gente não está preocupado em saber por que as coisas funcionam. A gente só está preocupado em saber como as coisas funcionam. Então é aquele tipo de conhecimento que nos é transmitido também por outras pessoas, nos dizendo, olha, faz desse jeito que assim dá certo. Então, de novo, as pessoas não estão preocupadas em entender o porquê as coisas funcionam desse jeito, mas elas só aprendem ou só estão preocupadas em entender como as coisas funcionam, tá? Esse é o conhecimento que a gente começa a adquirir, por exemplo, na nossa infância, quando a gente vai experimentando diferentes texturas, sabores, diferentes experiências no contato que a gente tem com o mundo. As crianças vão lá e elas brincam, e o ato de brincar é justamente um ato de construir mais conhecimento empírico sobre elas e sobre o mundo à volta delas. Esse é o conhecimento empírico, também é chamado de conhecimento tácito ou então também é chamado de senso comum. O outro tipo de conhecimento que nós conversamos é o conhecimento científico. O conhecimento científico é aquele que é baseado em experimentações, em provas, tá? E esse conhecimento se caracteriza justamente pelo método científico. No método científico, um conhecimento ele pode ser testado, ele pode ser posto à prova. Então aí o método científico se preocupa em explicar o porquê as coisas são do jeito que são. Esse conhecimento científico é aquele conhecimento que consegue ser reproduzido num laboratório, é aquele conhecimento que tende a ser universal, ou seja, é o mesmo em todos os lugares. Então, pegando, por exemplo, a gravitação universal, tanto que ela tem essa palavra. A gravidade funciona aqui na nossa sala de aula, assim como ela também funciona do mesmo jeito, da mesma forma, pelos mesmos princípios do outro lado do mundo, tá certo? Ela funciona hoje, a gravidade, assim como ela funciona amanhã. Então o conhecimento científico ele tem essa universalidade, tanto de lugar quanto de tempo também. É aquele conhecimento que é testado, é posto à prova sobre o rigor do método científico. O próximo tipo de conhecimento que nós conversamos é o conhecimento filosófico. O conhecimento filosófico é aquele conhecimento que as pessoas adquirem ao refletirem sobre elas mesmas. É o conhecimento sobre o ser humano. O conhecimento filosófico é aquele conhecimento que nós adquirimos quando nós nos fazemos questões do tipo: por que nós somos do jeito que nós somos? Por que nós existimos nesse mundo? Qual é o meu propósito nesse mundo? Por que que eu tenho, de repente, sonhos, ideias tão diferentes dos meus irmãos, sendo que nós tivemos o mesmo tipo de educação, ou o mesmo tipo de criação? Por que que eu sou tão parecido com outras pessoas que eu não tive contato, que eu não cresci próximo? O que que me torna único, singular? Por que que para dentro de mim existe todo um universo de conhecimento, de sensações, de emoções? Esse é o conhecimento filosófico, é o conhecimento para dentro do ser humano sobre a natureza do ser humano. Por que que nós temos esse intelecto maravilhoso que nos faz refletir sobre nós mesmos? Esse é o conhecimento
filosófico. E o quarto e último tipo de conhecimento que conversamos é o conhecimento religioso. Aqui o sentido da palavra religioso não significa atrelado a uma religião. O conhecimento religioso significa aquele conhecimento que a gente adquire quando a gente pensa sobre o sobrenatural, ou seja, aquilo que nós não conseguimos compreender, que nós não entendemos e que nós não conseguimos explicar através de nenhum outro tipo de conhecimento, o empírico, o científico ou filosófico. Então pode ser entendido como conhecimento sobre, por exemplo, deuses ou Deus, sobre divindades, sobre a existência de vida após a morte, sobre a existência de um espírito, de uma alma. Todas essas questões, elas estão dentro do campo do conhecimento religioso, que busca explicar aquilo que é sobrenatural, aquilo que não faz parte dos fenômenos naturais que a gente conhece, tá? Independente da sua crença, o conhecimento religioso é aquele voltado para os atos divinos ou então para as questões justamente sobrenaturais. Na intersecção entre o conhecimento empírico e o conhecimento científico, eu tenho um outro tipo de conhecimento que é o conhecimento técnico. O que é o conhecimento técnico? É aquele conhecimento que é adquirido não só através do estudo e do conhecimento já comprovado, que provém do conhecimento científico, mas também daquele conhecimento adquirido através da disciplina, do exercício, da repetição de uma determinada técnica, da repetição, do aprimoramento de uma determinada forma de fazer as coisas. Por isso que a gente chama ele de um conhecimento técnico, ou seja, você vai apurando a sua técnica a partir dos seus estudos e a partir da sua prática. O exemplo que eu dei na aula foi justamente a analogia com um pianista. Para você se tornar um bom pianista, não basta apenas você estudar sobre a teoria musical, que está aí dentro do conhecimento científico. Você precisa também praticar muito para você conseguir desenvolver não só as técnicas já adequadas, como também a sua própria técnica, a sua maneira para tocar o piano, e isso tem a ver com o conhecimento empírico. E por fim, o último tipo aí da intersecção agora entre o conhecimento religioso e o conhecimento filosófico é o conhecimento mítico. E o conhecimento mítico é aquele que mistura justamente atos divinos, atos sobrenaturais, mas dessa vez na figura de pessoas. O exemplo que eu dei para vocês é quando de repente encontramos uma pessoa com uma habilidade excepcional para alguma coisa. Por exemplo, a pessoa tem uma habilidade excepcional para lembrar o número de telefone de qualquer pessoa que ela já viu na vida, ou lembrar o nome de qualquer pessoa que ela já viu na vida. Ou ainda é o tipo de pessoa que consegue entrar num lugar, olhar uma determinada cena uma única vez e depois ela consegue desenhar isso sem precisar olhar de novo aquela cena. Aquele tipo de pessoa que de repente ouve uma música tocando e ela já consegue, quase com uma habilidade sobrenatural, pegar um instrumento e reproduzir de ouvido aquela música que ela acabou de ouvir. Esses são alguns exemplos de algumas habilidades humanas que nos parecem justamente sobrenaturais. Mas o que acontece? Como elas são habilidades que nós ainda não entendemos completamente como elas acontecem, como elas funcionam, nós atribuímos a essas habilidades algum tipo de causa sobrenatural. Então é como se nós estivéssemos dizendo que aquela pessoa tem algum tipo de dom divino, mas que está acontecendo numa pessoa de carne e osso, como eu e como você. E é por isso que a gente desenvolve a ideia de um mito. É daí que vem a ideia de que fulano fez tal coisa, então ele mitou. Ou seja, ele executou algo de uma forma que parece que só realmente um semideus, um mito, poderia fazer. Então esse é o outro tipo de conhecimento que nos mostra ainda o quanto a gente talvez tenha ainda de coisas para descobrir sobre as habilidades da nossa incrível mente, tá? Aí depois eu acabei mostrando para vocês o que era lógica, que o conceito de lógica vem justamente da palavra aí oração, proposição, que também pode significar pensamento e razão, e que a lógica ela é utilizada para a gente poder estudar os raciocínios
válidos e a validação dos argumentos. A lógica é uma ferramenta extremamente poderosa para a gente conseguir formular discurso e organizar os nossos pensamentos. Quando você consegue pensar de uma maneira ordenada, de uma maneira lógica, de uma maneira que faça sentido, quando você pensa dessa forma, a sua fala, o seu discurso também acaba ficando mais coerente, mais ordenado. Vocês devem conhecer pessoas que, na tentativa de te explicarem alguma coisa que se passou com elas, às vezes são muito confusas na hora de explicar, na hora de falar, porque justamente os acontecimentos ainda estão confusos na cabeça daquela pessoa. Quando uma pessoa consegue refletir melhor e entender melhor o que se passou com ela, o que se está se passando com ela consegue te explicar aquilo com mais clareza. Então a lógica nos ajuda também nisso, a entender quando os nossos pensamentos ainda estão desordenados, desorganizados para formularmos discursos. A lógica surgiu basicamente lá na Grécia. Por quê? Porque foi justamente Aristóteles quem quis reunir os principais trabalhos que haviam sobre lógica, e ele reuniu tudo isso num instrumento que ele chamou de organon, que significa, também traduzindo do grego, a palavra organon significa instrumento. A sua motivação era justamente oferecer às pessoas um tipo de instrumento que ajudasse essas pessoas a conseguirem discernir quando discursos são ou não são falhos na sua lógica e eliminar então desses discursos as suas contradições. Aí então eu dei o seguinte exemplo clássico para vocês sobre Aristóteles aí, quando a gente fala de lógica, que é o seguinte argumento: todo homem é mortal. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Esse exemplo nos mostra um exemplo muito simples, muito básico, de como a gente pode fazer um argumento muito bem feito, muito lógico. Todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Dessa estrutura você não consegue aí justamente discordar, você não consegue enxergar uma estrutura falha no raciocínio. Porém, a estrutura em si, às vezes, não nos parece tão óbvia assim, como por exemplo no próximo slide, em que eu mostrei, seguindo basicamente aquela estrutura anterior, eu só modifiquei algumas palavras, e aí a gente tem um argumento que não nos parece nem um pouco razoável. Todos os médicos têm curso superior, já que João tem curso superior, então João é médico. E nesse tipo de argumento aí a gente olha e a gente não sabe explicar o porquê talvez ele não seja correto, sendo que ele se parece tanto com a estrutura do argumento anterior, mas a gente sente que ele não está correto. Inclusive, vocês até na própria aula disseram, não, mas é porque João não necessariamente fez o curso superior de medicina, então não necessariamente ele é médico. Então você veja que, mudando um pouco as palavras, eu posso ter aí o meu argumento comprometido e sabendo de repente quais são os requisitos para eu criar uma boa estrutura e quais são as montagens aí de palavras ou de argumentos que eu tenho que usar, eu posso ter um argumento que realmente ele se torne falho, que pareça razoável para mim, mas que na verdade ele tenha aí uma falha, o que a gente chama de uma falácia por trás. A motivação de Aristóteles, eu contei para vocês que era justamente ele observando algumas pessoas da sua época falando em praça pública e que pareciam ser tão convincentes do que estavam dizendo e que arrastavam multidões naqueles discursos e que ele, Aristóteles, ouvindo, ele enxergava contradições naqueles discursos, ele enxergava possibilidades de um raciocínio errado naquilo, mas ele percebia que aquelas pessoas não conseguiam diferenciar isso. Então a motivação dele era: o que eu posso oferecer para essas pessoas enquanto instrumentos, enquanto regras do raciocínio correto, para elas poderem avaliar um discurso como essas pessoas que estão ali falando de uma maneira com muita retórica, com uma bela oratória nesses discursos. Também compartilhei com vocês que aprender a escrever é aprender a pensar, e nós
e nós discutimos na aula que justamente quando vocês conversam sobre um determinado assunto, a gente conversa de uma forma um pouco mais informal e espontânea. Mas quando a gente senta para escrever um texto sobre aquele assunto que nós estávamos discutindo, que aí sim a gente para refletir, a gente para pensar, a própria velocidade com que a gente coloca as ideias no papel se torna mais lenta. Por quê? Porque agora a gente sabe que a gente precisa obedecer a uma certa estrutura da narrativa para que aquilo faça sentido para quem vai ler. Todo texto deveria ter uma introdução, um desenvolvimento, tá certo? Um ápice ali da ideia principal daquele texto e, por fim, algum tipo de conclusão. Quando a gente vai escrever isso, a gente sabe que a gente deve escrever todas essas partes nos seus devidos lugares e de maneira ordenada, para quem for ler, ter uma leitura contínua e entender completamente a ideia. Então, justamente quando a gente aprende a escrever, a gente aprende primeiro a raciocinar dessa forma ordenada, a colocar os nossos pensamentos dessa forma ordenada e clara antes de passar eles para o papel. E é lógico, a gente sabe que isso vem com a prática, tanto que a gente às vezes pega textos de pessoas que parece que escrevem super bem, achando que essas pessoas nasceram escrevendo tão bem assim, mas por ali tem também muita prática, muito treino para essas pessoas conseguirem colocar essas ideias de uma maneira tão clara. E normalmente o primeiro texto que a gente escreve nunca é o melhor que a gente já escreveu, a gente acaba tendo que olhar um pouco o texto, trabalhar um pouco nele, ajeitar um pouco melhor para deixar ele mais claro. Então essa é a ideia toda por trás do raciocínio lógico, ou seja, quem tem um raciocínio lógico mais bem desenvolvido, quem usa de algumas regras, de algumas ferramentas de raciocínio lógico, consegue formular melhores discursos. E quem consegue formular melhores discursos para poder expressar as suas ideias, consegue também ter mais chances de sucesso na vida, tá? Então, aí depois eu argumentei com vocês o porquê aprender sobre lógica. Porque a lógica faz parte do nosso cotidiano numa relação de causa e consequência que muitas vezes a gente não para pensar, que a gente não percebe. Tá? Então, fenômenos do nosso dia a dia obedecem a uma relação de causa e efeito. Quando a gente entende quais deles são, a gente também entende quais fenômenos no nosso dia a dia não têm uma causa e efeito direta. E isso é importante também para a gente diferenciar fenômenos que têm uma relação direta de acontecimento daqueles que não têm. A lógica, então, como eu já disse, ajuda aí na compreensão dos fatos, estruturando o nosso raciocínio de uma forma mais ordenada e clara. E a disciplina de raciocínio lógico está presente aí tanto em editais de concurso público, quanto em processos seletivos de entrevistas de emprego, quanto em provas ou então em avaliações para determinadas posições numa empresa. Então, novamente, raciocínio lógico é algo valorizado cada vez mais por pessoas em posições importantes dentro de organizações. E no caso de vocês da faculdade, eu falei para vocês que como vocês vão ser apresentados a um universo agora de conhecimento, vocês vão poder trocar muitas informações com colegas, com professores, vocês vão ser apresentados a várias ideias diferentes do dia a dia de vocês, que vocês devem conseguir fazer questionamentos válidos sobre essas ideias, entender quando essas ideias têm correlações entre elas ou quando elas têm casualidade entre elas, ou seja, quando uma ideia resulta numa consequência, num efeito de outra coisa. Novamente, as informações, elas estão aí disponíveis para as pessoas e a maneira como as informações são apresentadas, a forma pode ser manipulada, tanto para um bom uso, ou seja, trazendo a informação relevante aos seus olhos, quanto também para um mau uso, ou seja, deixando aquela informação que é realmente relevante de lado e apresentando outras informações. Então, saber apresentar as informações e a maneira como as informações são apresentadas é importante na faculdade.
E a lógica também leva vocês a conseguirem ter mais discernimento e a exercitar um pensamento mais crítico sobre as ideias que vão ser apresentadas para vocês. Porque o grande intuito de uma faculdade ou de uma universidade seria o livre pensamento, ou seja, a gente poder discutir não sobre pessoas, a gente discutir sobre as ideias dessas pessoas. As pessoas não devem ser discutidas enquanto o seu caráter, mas as pessoas poderiam e deveriam ser... O que deveria ser discutido numa faculdade são as ideias dessas pessoas, se essas ideias são ou não são benéficas para a sociedade de um modo geral. Então, a proposta não é que você faça juízo de pessoas a partir do raciocínio lógico, você faça juízo das ideias dessas pessoas. E por fim eu encerrei aí a aula com a gente fazendo uma reflexão sobre uma passagem do livro do Carl Sagan, O Mundo Assombrado pelos Demônios, em que ele mostra aí uma pequena apresentação de uma informação que nos leva a um raciocínio não tão claro e tão objetivo como essa informação é apresentada. Ao analisar os resultados de um teste matemático feito em uma escola, então você chega ali numa escola e você aplica um teste matemático para todos os alunos daquela escola, observa-se uma forte correlação positiva e forte entre a nota desses alunos e o tamanho dos seus pés. Ou seja, quanto maior a nota da matemática, também maior é o número do calçado desses alunos. E essa relação ela é existente, ela existe, ela é verdadeira, tá certo? Ela é concreta. Porém, só da forma como essa informação é apresentada, a gente não consegue realmente entender o porquê isso acontece. E isso era justamente para nos mostrar que a nossa propensão é de querer pegar dois fatos e querer ligá-los de uma maneira direta como causa e consequência, causa e efeito. Ou seja, a gente fica olhando para esse texto e fica tentando encontrar qual é a explicação do porquê quem tem maior nota tem pé maior. Ou será que o tamanho do pé é quem leva a pessoa a ter uma nota melhor? Já que o pé leva mais tempo para se desenvolver, será que a pessoa tendo um pé maior significa que ela já tem uma nota maior? E nessa linha de raciocínio a gente começa a perceber que a resposta correta por trás desse efeito é justamente que numa escola com várias crianças com várias idades, as crianças mais velhas, que portanto devem ter em média pés maiores, elas estão há mais tempo aprendendo matemática. E estando há mais tempo aprendendo matemática, quando elas fazem o mesmo teste de matemática que as outras crianças, elas acabam tendo notas maiores. Então está aí uma correlação que é verdadeira entre o tamanho do pé dessas crianças e a maior nota que elas têm nos testes de matemática, mas não por uma relação direta, através justamente do tempo que elas estão ali na escola aprendendo matemática. Então a ideia dessa dinâmica era mostrar para vocês como a gente tenta ser imediatista em querer colocar dois fenômenos imediatamente correlacionados. E às vezes, e muitas vezes no mundo, determinados fenômenos têm sutilezas por trás que não nos são reveladas por algum motivo, mas que mostram ali uma explicação coerente para aquilo. Então cabe nós refletir um pouco melhor sobre isso ou investigar mais a fundo para poder entender por que dois fenômenos estão ali ligados e como estão ligados. Então esses foram aí os assuntos dessa última aula de raciocínio lógico que nós tivemos, nesse resumão aqui. Eu espero que ajude vocês e eu vejo vocês aí na próxima aula. Pessoal, grande abraço, tchau!